assim que tudo começou. Ele organizou a vida. Foi assim que tudo começou. Ele depois criou você. Inteligência suprema, ele é o sol. Toda vontade, poder maior. Não posso vê-lo, mas ele existe assim. Na flor, na terra, no ar, dentro de mim. Não é milagre, não. É a divina vibração, fluidos da natureza, exportando a beleza. Não é milagre, não. É a divina vibração, fluidos da natureza, exportando a beleza. É com grande alegria que vemos tantas pessoas queridas aqui conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marisete e, primeiramente, a gente informa que, caso vocês queiram conhecer as nossas atividades, os trabalhos da casa, é só acessar o nosso site, que é www.segal.org.br. Lá tem todas as informações e todas as atividades, tá? E estão bem-vindos, caso queiram conhecer. Vou repassar agora a nossa escala, que é a seguinte: a harmonização foi feita pela Mariane e continuará sendo feita. A abertura sou eu, a Marisete. A leitura do Evangelho será a Rose, a nossa querida Rose, que está conosco aqui, sempre nos amparando, né? Que é o capítulo 2, item 4, a realeza de Jesus. A prece inicial será feita pela nossa querida Rosa. Aqui, para mim, tudo é querido, porque são todos no meu coração. E o palestrante, esse palestrante, gosto mais dessa José Henrique. Seja bem-vindo, meu querido. E ele vai falar sobre trabalhar com Cristo. Então, preparem aí que a palestra dele é maravilhosa. Passe, fluidificação das águas e prece final, a nossa queridíssima Alba. Então, hoje nós estamos aí com a equipe de peso para o nosso trabalho. Aproveitem! Eu vou passar, então, para a Rosa. Vou fazer uma pequena leitura do Evangelho desta noite. Meu reino não é deste mundo, capítulo 2. Eu vou ler o item 4, realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. É o que todos compreendem, mas também não há uma realeza na terra. O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. É dado através de um consentimento unânime, aquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar, numa ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, é consagrada pela posteridade. Frequentemente não é muito superior à que carrega o diadema. É uma realeza imperecível, enquanto a outra é o jogo das vicissitudes, sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra, muitas vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre tem seu fim quando a vida acaba. A realeza moral governa ainda, e, sobretudo, após a morte. Nesse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados. Portanto, é com razão que ele dizia a Pilatos: sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Que assim seja. Então vamos fechar nossos olhos, respirar bem fundo
Deixar que as energias que foram preparadas para nós nos envolvam. São energias de amor, energias de luz. Senhor Jesus, nós te rogamos bênçãos para todos nós aqui presentes, Senhor. Pedimos em especial pelo palestrante, que o Senhor envolva ele de muita sabedoria e que nós, Senhor, estejamos receptivos para entender todos os ensinamentos dessa palestra. Abençoa também, Senhor, os nossos lares, os nossos familiares. Abençoa, Jesus, todo o planeta Terra. Derrama sobre nós, Senhor, muita luz, de paz, de esperança. Que seja uma noite de cura, Senhor. De cura para as dores físicas, para as dores espirituais. Que o Senhor nos conduza da melhor forma e que assim seja. Nós passamos a palavra para o nosso querido José Henrique. Com você, meu querido. Oi, Marisete, boa noite, obrigado, minha querida, sobretudo pelas palavras, tá? Fico muito feliz e lisonjeado. Que as bênçãos de Jesus possam nos envolver, nos trazendo um clima de paz, de harmonia, de muito amor, durante essa noite de estudo, em que nos colocamos aqui mais uma vez à disposição da espiritualidade amiga, da equipe de André Luiz, para que possamos juntos refletir acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Para nós é uma alegria muito grande podermos participar mais uma vez dessa reunião pública virtual e nos sentirmos próximos, apesar da distância física. Eu tenho certeza absoluta que, apesar de cada um de nós estarmos aí, provavelmente nos nossos lares, nós estamos em comunhão de pensamentos. E estando em comunhão de pensamentos, o pensamento ele é capaz de gerar, ele é capaz de produzir, ele é capaz de aproximar. E se assim nós quisermos, sim, nós estaremos juntos. Então, é como se essa sala virtual fosse a sala lá do Segal, fosse o salão lá do Segal, e estamos juntos, sim, em comunhão de pensamentos. Falar sobre Jesus, sobre o Cristo, e, sobretudo, conforme nos orienta, nos trouxe o título dessa palestra de hoje, trabalhar com o Cristo. Trabalhar com Cristo, o que será que nos representa? Ou o que será que é necessário para que nós possamos trabalhar com Cristo, trabalhar com Jesus. Para iniciar as nossas reflexões, nós gostaríamos de relembrar uma passagem constante no livro Boa Nova, livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, quando ele narra que no ano 31, melhor dizendo, 31 antes de Cristo, alça ao poder no Império Romano o imperador Caio Júlio César Otaviano, que ficou conhecido simplesmente como Imperador Otávio. Ele governou e comandou o Império entre o ano 31 a.C. e 14 depois de Cristo. Conforme é narrado, Otávio era um imperador que tinha uma estrutura física um pouco abalada, abatida, era uma pessoa que adoecia com muita frequência, mas era um homem extremamente rígido, extremamente polido, mas que, segundo narra o próprio Humberto de Campos e também os historiadores de todos os tempos, afirmam que esse período, que ficou inclusive conhecido como a Era de Augusto, foi um período de relativa paz no Império Romano. Um período de relativa paz, sobretudo em Israel, que vivia sob o jugo do Império. Narra-se que durante esse período, compreendido entre 13 a 31 a.C. e 14 depois de Cristo, o Império Romano viveu um período de muita beleza. Os palácios eram mais suntuosos, os jardins floresciam com maior facilidade. Narra-se, inclusive, que o ar era mais agradável. Nesse período, nasceram, reencarnaram grandes poetas, grandes pessoas que trabalhavam com pintura, artistas, como Virgílio, Horácio, Ovídio. Foi um período em que se valorizou muito a arte dentro do Império. Da mesma forma, não foi um período em que se reencarnaram espíritos ligados de maneira muito próxima a guerras, generais sanguinários. Essa época foi uma época diferente, conhecida como a época ou a Era
de Augusto. Muitos historiadores, inclusive, dão esse crédito a esse período ao próprio imperador Otávio. Entretanto, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai nos informar que esse período foi um período de relativa paz e relativa prosperidade cultural dentro do Império Romano, porque Jesus se aproximava da Terra. A aura crística, ela tinha um potencial tão grande que o simples fato de chegar próximo da época de Jesus estar fisicamente conosco causava um impacto grandioso naquela região. E assim, dentro desse contexto de relativa paz, de relativa harmonia, nasce Jesus. Jesus nasce numa pequenina cidade chamada Belém, dentro de uma estrebaria, quando os seus pais, um carpinteiro e uma jovem senhora, faziam a viagem da sua terra natal, Nazaré, até a grande capital de Israel, Jerusalém, para que se fizesse o recenseamento imposto pelo imperador. Nascia ali, então, o grande Messias divino, tão esperado por todo o povo judeu. Entretanto, ele não foi conhecido como tal, porque, apesar de ser esperado, apesar da grande maioria dos profetas dizerem que o Messias Salvador viria retirar o povo judeu do subjugo do Império Romano, esperava-se que esse Messias nascesse em berço de ouro. Esperava-se que esse Messias nascesse filho de um grande rei, com muitas posses materiais, e que fosse capaz de enfrentar com autoridade o império e libertar o povo judeu da escravidão, do subjugo do Império Romano. Mas Jesus, como todos nós sabemos, que trouxe os ensinamentos de amor ao próximo, amor a Deus, de perdão às ofensas e perdão até mesmo aos inimigos, como poderia um rei, o rei dos judeus, ser alguém, filho de um carpinteiro, nascido na desprezível cidade de Belém, dentro de uma estrebaria? E como se não bastasse, ele era oriundo de Nazaré, uma cidade muito distante da potentosa, da grandiosa Jerusalém. Nazaré ficava numa região chamada Galileia. E foi ali, na Galileia, onde Jesus iniciou o seu trabalho messiânico, onde ele recrutou os seus apóstolos, onde ele realizou a grande parte da sua pregação. Vários dos milagres foram desenvolvidos nas cidades da Galileia, cidades essas banhadas pelas doces águas do mar da Galileia. E por isso cidades como Cafarnaum, Cesareia de Filipe, cidades que foram imortalizadas nos evangelhos, eram cidades em que se tinha uma fertilidade muito grande, eram terras férteis, a pesca era produtiva, as árvores produziam frutos em abundância, porque as águas do mar da Galileia eram como se fossem águas abençoadas. Diferentemente do Mar Morto, que apesar de ser formado pelas mesmas águas que formam o Mar da Galileia, o Rio Jordão, é um rio, é um mar que não produz vida. O Mar Morto tem uma característica de que nada se produz, nada sobrevive, não existe vida, não existe fertilidade naqueles locais que circundam o Mar Morto, porque ele represa toda a sua água. Ele não distribui, ele não sangra, ele não dá vazão à sua água, diferentemente do Mar da Galileia, que é bondoso, que as águas cristalinas por ele passam e seguem. E assim acontece conosco. Quando nós nos fechamos no nosso orgulho, quando nós não cedemos, não compartilhamos, não doamos, nós morremos no nosso egoísmo. Portanto, sejamos nós como o Mar da Galileia, um mar que produz vida, um mar que cede, um mar que produz, um mar que doa. E não egoístas como o Mar Morto, que quer tudo só para si, que represa toda a água, mas que não produz vida. E foi nesses locais, às margens do Mar da Galileia, que Jesus iniciou ali todo o seu processo messiânico e ensinou aqueles primeiros apóstolos que o seguiram a trabalhar com ele. E que alegria esses apóstolos sentiram ao ter a oportunidade de estar ao lado do governador espiritual do nosso planeta. E junto a ele iniciar um processo de renovação
no pensamento humano. E nós dizemos que foi um processo de renovação do pensamento humano, porque Jesus, com seu trabalho, com seus exemplos, não deixou uma religião. Por mais que os continuadores do seu trabalho tenham fundado igrejas, sobretudo a Igreja Católica, através do trabalho de Pedro, depois o trabalho de Paulo de Tarso, em que leva aos gentios a palavra de Jesus, o trabalho desenvolvido por Lucas, um dos evangelizadores bíblicos, que sugeriu a mudança do nome dos seguidores de Cristo de irmãos do caminho para cristãos, fundando assim verdadeiramente a religião cristã. Jesus em si, verdadeiramente, não fundou uma religião. Jesus não tinha a pretensão de criar dogmas. Jesus não tinha a pretensão de criar seguidores fanáticos e cegos. Não. Jesus trouxe a mensagem da Boa Nova para que, através dela, nós pudéssemos seguir um estilo de vida. Sermos cristãos e trabalharmos com Cristo significa seguirmos um estilo de vida. O estilo de vida deixado pelo Cristo, que está resumido nos seus ensinamentos, basicamente no Sermão da Montanha, onde ele traz as bem-aventuranças. Em determinados momentos em que Jesus dá ensinamentos como amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se alguém lhe bate numa face, ofereça a outra. Se alguém o incomoda e o obriga a caminhar 100 passos, caminhe 200. Ame até mesmo os seus inimigos. São ensinamentos que nos fazem refletir e mudar o nosso estilo de vida. E nos fazem crescer enquanto pessoas, moralmente e espiritualmente falando. Trabalhar com Cristo significa segui-lo em essência, de acordo com seus ensinamentos. O Livro dos Espíritos, na pergunta 625, a doutrina espírita complementa os ensinamentos de Jesus. E nessa pergunta, Kardec questiona qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Ou seja, Kardec não pergunta qual a religião que nós devemos seguir. Ele pergunta se existe alguém que nos serve de guia e modelo. E os espíritos respondem: vede Jesus, observe Jesus, siga Jesus. Portanto, se nós, encarnados hoje, aqui na Terra, no Brasil, passando por tudo que nós passamos, queremos ter alguém que nós possamos olhar e seguirmos e dizermos: ali está o meu exemplo de vida. Ali está alguém que eu confio e que eu posso verdadeiramente seguir. Essa pessoa é Jesus. Seguir os ensinamentos do Cristo farão de nós verdadeiros homens de bem. Mas o seguir os ensinamentos de Cristo não quer dizer simplesmente estudá-los. Porque estudar a Bíblia é razoavelmente simples. Buscar compreender as parábolas de Jesus, os seus ensinamentos, é relativamente simples. Hoje em dia não precisamos nem ler. Basta procurarmos no YouTube e nós vamos encontrar pessoas falando de todos os ensinamentos de Jesus que nós quisermos. O grande diferencial, o que vai fazer de nós caminharmos um passo grandioso nessa encarnação, não é simplesmente conhecer, mas vivenciar. E vivenciar o Evangelho de Jesus significa trabalhar com Jesus. Portanto, quando nós falamos em trabalhar com Cristo, não estamos dizendo necessariamente que todos nós temos que estar inseridos dentro de um templo religioso e realizando os trabalhos que esse templo religioso nos convida a realizar para nos sentirmos trabalhadores de Jesus. É claro que isso é de fundamental importância e vai fazer com que nós desenvolvamos dentro dos nossos corações valores que talvez não desenvolveríamos se não ali estivéssemos. O Segal nos dá oportunidades grandiosas de trabalho, trabalhos assistenciais, trabalho de evangelização de crianças e jovens, trabalhos mediúnicos, enfim, uma infinidade de oportunidades de trabalho. Mas o trabalho que nós nos convidamos para realizar hoje com Cristo é aquele de exercermos os seus ensinamentos no nosso dia a dia.
É o de sabermos dosar os nossos pensamentos, sabermos dosar as nossas atitudes, sabermos dosar as nossas palavras, baseados nos princípios cristãos. Pois quando os internalizamos, nós passamos a viver de maneira diferente. Ninguém fica indiferente diante dos ensinamentos de Jesus. Nos evangelhos, nós observamos que em diversas oportunidades, pessoas que se aproximaram de Jesus, pessoas que conviveram com Jesus, ou aquelas que simplesmente chegaram perto, foram pessoas impactadas de uma maneira muito profunda. Hoje, nós aqui encarnados, não temos essa oportunidade de estarmos frente a frente fisicamente com Cristo, mas termos contato com seus ensinamentos. Faz de nós pessoas extremamente diferenciadas e beneficiadas. Porque ter a oportunidade de conduzir a nossa vida de acordo com o que Jesus nos disse faz uma diferença grandiosa no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento profissional, no nosso relacionamento social. Portanto, se queremos ter uma boa convivência no nosso trabalho, uma boa convivência familiar, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, com quem nós convivemos, trabalharmos com Cristo e exercitarmos os seus ensinamentos, farão de nós pessoas extremamente vencedoras, vitoriosas, felizes e harmoniosas. Os Espíritos já nos orientaram. Querem alguém de modelo e de guia, não só para nós brasileiros, para nós espíritas, para os católicos, não, para a humanidade. O exemplo de vida de humanidade chama-se Jesus Cristo. Muitas vezes nós, no nosso dia a dia, queremos viver de maneira apartada, imaginando que a vida religiosa ela está separada da nossa vida cotidiana. Mas, na verdade, como nós falamos agora há pouco, trabalhar com Cristo significa exercer os seus ensinamentos aonde quer que nós estejamos, em qualquer momento que nós nos encontremos. Porque exercitar os seus ensinamentos no ambiente de trabalho, na rua, no trânsito, em casa, onde quer que nós estejamos, é um processo de vida diferenciada, de trabalho com Cristo. Os próprios apóstolos, após a crucificação de Jesus, passaram por processos semelhantes. Nós nos lembramos de um caso específico, contado pelo querido palestrante Divaldo Pereira Franco, talvez o maior palestrante espírita da atualidade. Ele nos conta que após a crucificação de Jesus, quando Pedro, João e Tiago montaram uma casa de apoio que posteriormente tornou-se a chamada Casa do Caminho, para que pudesse atender pessoas necessitadas, pessoas em sofrimento, sobretudo aquelas pessoas adoecidas pela lepra. E naquela época, uma pessoa leprosa, ela era abandonada pela família, era simplesmente abandonada na rua para que pudesse morrer longe de casa, para que não contaminasse os outros familiares. E esses leprosos não tinham para onde ir. E essa casa de apoio, criada por Pedro, João e Tiago, começou a atender especificamente essas pessoas. Foi chegando um leproso, 2, 3, pessoas que não tinham para onde ir, e logo aquela casa estava cheia. E Pedro, sempre em determinado dia da semana, deixava aquelas pessoas deitadas nas macas, e no grande salão que eles haviam construído, Pedro fazia grandes pregações, falando acerca de Jesus, dos seus ensinamentos, e as pessoas que estavam nas ruas eram meio que magneticamente atraídas para ouvir as benesses deixadas por Jesus através das palavras de Pedro. E quanto mais Pedro falava, mais pessoas chegavam. Na primeira semana, alguns, na semana seguinte, um pouco mais. Na terceira semana, o salão estava cheio. E aquilo tornou-se frequente. E muitas das pessoas que frequentavam aquelas pregações naquela casa eram formadas por um grupo de mulheres. Mulheres muito ricas, que passaram a se condoer daquela situação, daquela casa de apoio, e passaram a contribuir financeiramente para que aquela casa prosperasse e pudesse atender mais pessoas. E nesse sentido, a Casa do Caminho crescia. Crescia, pois eles tinham condições financeiras, a casa se desenvolvia, mais pessoas eram tratadas.
Um belo dia, quando Pedro fazia a sua pregação, o salão cheio, sobretudo daquelas nobres senhoras, ouve-se um alarido na rua, uma gritaria, e de repente as portas do salão se abrem. Quando as portas se abrem, uma mulher adentra, seminua, toda machucada, os olhos com hematomas grandiosos, feridas no corpo, sangrando. Era uma conhecida prostituta daquela região, que naquele momento estava sendo apedrejada em praça pública, pois assim dizia a lei da época, que se uma mulher fosse pega em adultério, ela poderia ser apedrejada em praça pública até a morte. Mas essa mesma lei afirmava que se alguém desse abrigo para essa pessoa, ela não poderia ser apedrejada dentro de um ambiente privado. Portanto, no momento em que ela tentando manter a sua vida, ela simplesmente adentra aquele salão, corre em direção a Pedro, ajoelha e diz a ele: por favor, socorre-me. E aquelas mulheres que ali estavam conheciam aquela mulher, sabiam que era uma prostituta. Sabiam, inclusive, que alguns dos maridos daquelas mulheres que ali estavam frequentavam o prostíbulo daquela mulher. E elas, então, esperavam que Pedro mandasse aquela mulher sair, pois era uma mulher impura. Cria-se um momento de expectativa. Pedro olha para aquela mulher, olha para as senhoras que esperavam dele uma atitude naquele momento, e ele não sabe o que fazer. Porque se ele expulsa aquela mulher, ele estaria indo contra os ensinamentos que o seu mestre havia deixado e que o próprio Pedro havia presenciado. Mas se ele a acolhesse, todas aquelas jovens senhoras que ali estavam e que contribuíam financeiramente para que aquela casa prosperasse, o deixariam. E ele, então, naquele momento de dúvida, de tensão, não sabe o que faz, ele sai do salão e vai até o seu quarto. Vai até o seu quarto e ajoelha-se diante de uma cruz em que ele costumava ali fazer as suas orações e pedir as inspirações para Jesus. Ele então se ajoelha, fecha os olhos e ora, pedindo inspiração do alto. Enquanto ele faz a sua oração, ele percebe que uma luz grandiosa adentra o seu quarto. Era o próprio Cristo. Ele olha para Jesus, se levanta e diz: mestre, me socorre. E Jesus fala: pois não, Simão. E ele diz: Senhor, você viu aquela desgraçada que se encontra no nosso salão? E Jesus fala: não, Pedro. Eu vi apenas uma mulher que pede socorro. E Pedro fala: mas mestre, se eu acolher aquela mulher, todas essas senhoras que contribuem com a nossa casa, com a nossa causa, nos abandonarão. E o que nós vamos fazer de tantas pessoas doentes que nós acolhemos? Como que nós vamos continuar com o nosso trabalho? Jesus vira para Pedro e diz: você tem razão, Simão. Provavelmente perderemos todas as pessoas que colaboram com essa casa. Mas enquanto você fica aqui pensando nos recursos que nós perderemos, eu vou até lá acolher e cuidar daquela nossa irmã. E quando Jesus foi saindo do quarto, Pedro, mais do que depressa, abriu a porta, correu até o salão, segurou nas mãos daquela mulher, a levantou e disse: fica, minha irmã, porque essa casa também é sua. Isso significa trabalhar com Cristo. É nós vencermos aqueles vícios morais, aqueles defeitos, vencermos o nosso orgulho, vencermos o nosso egoísmo, mesmo diante de situações que nos pareçam muito naturais, nós agirmos de determinada forma. Mas vivenciar o Evangelho de Jesus significa sempre dizer o que Jesus diria, o que Jesus faria se ele estivesse passando pelo que eu estou passando agora. O que Jesus faria? Se nós tivermos esse sentimento e esse entendimento de vivenciar o que Jesus nos ensinou e aplicarmos no nosso dia a dia, nós sim estaremos trabalhando com o Cristo. Isso significa trabalhar com Jesus.
Para encerrar a nossa fala, a nossa reflexão, eu gostaria de encerrar com uma mensagem deixada pelo benfeitor Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 35, chamado O Cristo Operante. Emmanuel faz um comentário acerca de uma passagem tirada do Evangelho de Paulo aos Gálatas. Paulo diz assim: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo, Gálatas 2:8. Assim nos diz Emmanuel: a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes, que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens de fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Através de ambos expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Portanto, meus irmãos, para sentirmos o Cristo operando em nós, depende de nós, em vivenciar o seu Evangelho. Que possamos ter uma semana de paz, um restinho de semana de paz, e que Jesus, na sua imensa bondade, nos envolva a todos, nos trazendo muito amor, muita serenidade, para que possamos vivenciar o seu Evangelho, sobretudo com muita gratidão nas nossas vidas. A gente agradece a atenção, tenhamos todos uma ótima noite e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Bem, José Henrique, não tem nem o que comentar, né? Porque você já falou tudo, não deixou nada para nós. Muito obrigada pela participação. Realmente, trabalhando com Cristo, a gente vai para frente. Ó, rimou. Obrigada, meu querido. Mariane, é com você. E depois vem a Alba, tá, Alba, para finalizar. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxuga nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhamos juntos um lado. Então, depois dessa palestra maravilhosa, dessa música tão deliciosa, tão suave, eu convido a todos que sentamos confortavelmente e vamos, nesse instante, trazer para a nossa tela mental a imagem de Jesus. Jesus, que é o nosso exemplo, que é o nosso modelo. Nós convidamos nesse instante que Ele esteja na nossa presença. Estamos à frente de Jesus
e vamos nos sentindo aliviados com a tua presença. Nesse momento, das tuas mãos de luz, de amor, é derramado sobre nós as suas bênçãos que vão fazendo uma limpeza em todo o nosso corpo físico, em todo o nosso corpo espiritual, que vai tirando de nós tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que não nos faz bem. Sentindo agora esse banho de luz, nós vamos recebendo das mãos do Cristo as bênçãos que vão trazendo para nós a cura, o equilíbrio, a paz, a tranquilidade, a coragem, o bom ânimo. Ó Senhor Jesus, obrigada, Mestre, por este momento. Obrigada por estar sempre conosco, nos cuidando, nos amando, nos amparando. Ainda somos tão pequenos, Senhor, na caminhada, mas a sua misericórdia para conosco é imensa. Obrigada, Mestre. E agora nós vamos se pedindo a Jesus por acréscimo de misericórdia. Que os laboratórios do alto, desse instante, sejam derramados fluidos necessários pela frutificação das nossas águas. As águas que estão sobre a mesa, que estão nos filtros. Que todas essas águas sejam transformadas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Que ao bebermos dessa água, possamos sentir o alívio, sentir o conforto de que precisamos. Obrigada por isso também, Senhor. Mestre amado Jesus, é com muita gratidão, Senhor, que recebemos tudo isso das tuas mãos. É com muita gratidão, Senhor, que estamos aqui a seus pés. Mestre amado, nós vamos nos preparando para o encerramento do nosso trabalho de hoje, na certeza, Senhor, que o Senhor está conosco, hoje e sempre, que assim seja.